Olá pessoal, esse é o tutorial do GeoGebra para professores de matemática. Para começar, vamos colocar aqui o link de onde você pode fazer o download do GeoGebra, geogebra.org. Muito bem, esse é o software, essa é a tela dele. Ela tem 4 zonas principais. O menu, aqui em cima, onde você pode inserir os objetos na janela de visualização, que é essa outra área. A janela de álgebra, que é onde vão aparecer as equações, e a entrada, onde você pode digitar suas entradas manuais. Vamos digitar a função de x elevado ao quadrado. X elevado é o chapeuzinho, o acento circunflexo, ok? Elevado a 2. Muito bem, essa é a função. Como eu faço para essa função desaparecer? Eu posso usar ela mesmo sem exibi-la aqui. É só clicar nessa bolinha. Então, outra opção é clicar com o botão direito na própria função e exibir o objeto. Ou, se eu clicar novamente nessa bolinha, ele exibe novamente. Agora, vamos supor que eu queira também a função do seno de x. Ele automaticamente, quando eu digito na entrada, ele já cria o gráfico dessa função. Interessante, se eu quiser apagar também essa função, é só clicar com o botão direito em cima do gráfico e apagar. Ela some tanto da janela de álgebra como da janela de visualização do gráfico. Mas vamos supor que eu queira o seno de x só no intervalo entre menos 4 e 6 no eixo x. Eu digito função, até aparece aqui embaixo já para mim, ó, função, valor de x inicial e valor de x final. A função é seno de x, o valor inicial é menos 4 e o valor final 6. E Enter. Tá vendo? Agora essa função apareceu só nesse domínio que eu pedi. Vamos dar uma passeada pelo menu aqui em cima. Sempre para você selecionar um objeto, você precisa selecionar essa setinha de mover. Quando eu clico nessa setinha mover, eu posso arrastar os objetos na janela de visualização. E esses objetos, quando eu arrasto, automaticamente o número na janela de álgebra muda. No segundo menu, você pode criar pontos, ponto dentro do objeto, ponto médio, número complexo. Muito bem, então vamos criar 2 pontos, ponto A e o ponto B. Automaticamente eles já aparecem na janela de álgebra, ponto A e ponto B. E para eu criar uma reta entre 2 pontos, eu só seleciono reta e os 2 pontos que eu desejo criar a reta. Muito bem. Mas suponha que eu não queira criar a reta. Eu posso clicar na setinha de mover, clico na reta ou aqui na janela de álgebra ou aqui na janela de visualização e aperto Delete para excluir. Eu quero criar não uma reta, mas um segmento entre os 2 pontos. Eu clico em A e em B. Ou também posso criar um segmento simplesmente clicando em 2 pontos da janela de visualização. Muito bem, agora eu quero criar uma reta perpendicular a essa reta. Eu clico em um ponto fora da reta e um ponto da reta, ele automaticamente cria essa reta perpendicular à semi-reta original. Muito bem, para deixar de exibir essa reta, é só clicar nessa bolinha. Note que ao selecionar o que eu desejo fazer na janela de visualização, por exemplo, eu quero uma mediatriz. Aqui já aparece o que eu preciso fazer para inserir essa mediatriz na janela de visualização. Olha, selecione 2 pontos ou segmento. Na hora que eu clicar no segmento, ele já me dá a mediatriz. Para a criação de um polígono, eu posso clicar, por exemplo, em polígono e na hora que eu passar o mouse em cima do polígono, ele já vai me dar as instruções. Olha, selecione todos os vértices, então clique novamente no vértice inicial. Por exemplo, eu quero criar um pentágono. Aqui está o pentágono. E note que se eu selecionar a setinha, eu posso movimentar os pontos desse pentágono para onde eu quiser. Seguindo o menu, eu posso criar círculos. Por exemplo, para criar um círculo é só selecionar 2 pontos também. Eu posso criar elipses. Elipses eu preciso de 3 pontos. Os 2 primeiros vão fazer parte do eixo. Bem, eu posso criar ângulos com 3 pontos. Eu posso medir a distância, por exemplo, entre 2 pontos. Ele já vai me dar um texto
dentro da própria janela de visualização com a distância. E assim por diante. Posso inserir um texto, uma imagem. Bom, vamos aprender um pouco sobre como controlar a janela de visualização. Esse primeiro botão é muito interessante, porque se eu criar, por exemplo, a função de x elevado a 2, eu não consigo ver ela inteira. Como que eu movo essa tela para cima para ver os números do eixo y maiores? Eu clico nessa setinha de mover janela de visualização, clico na janela e arrasto para cima ou para baixo, ok? Muito bem. Outra coisa interessante é ampliar ou reduzir essa janela de visualização. O que eu posso fazer tanto com esses dois botões, ampliar e reduzir, como com a bolinha do mouse, ok? Só de girar a bolinha do mouse, isso também já acontece. Ok, vamos trabalhar um pouco agora com a geometria interativa. Se eu criar aqui um ponto A igual a 1, B igual a 1 também, e C igual a 1 da mesma forma, e criar uma função, por exemplo, y igual a ax mais b, y apareceu aqui. Agora eu posso ter os controles deslizantes de A e B, onde na hora que eu mexo o A, ele automaticamente modifica o número A, o coeficiente A na função que eu criei, assim como acontece com o B. O B, como é um termo independente, ele vai interferir apenas no eixo horizontal dessa reta. Já o A, ele vai interferir na inclinação da reta. Agora eu criei também o termo C, e eu vou criar uma nova função, y é igual a ax elevado a 2 mais bx mais c. Muito bem. Essa é a minha função. Eu vou esconder a função anterior, que eu não quero ver ela mais. Eu preciso mover a janela um pouco para visualizar melhor. Eu vou reduzir um pouco essa área que eu estou vendo do gráfico. E se eu movimentar, então, esses eixos deslizantes tem que clicar na setinha, né? Do A, eu vou ter a diferença na concavidade desse gráfico. Ok? Se eu clicar no B, eu vou ter então esse movimento do gráfico. Se eu modificar o B, note que ele automaticamente altera aqui na janela de álgebra. Quando eu altero aqui na janela de visualização, ele interativamente já modifica na janela de álgebra e no gráfico. E o C vai interferir apenas no eixo Y, no movimento vertical desse gráfico. Outra função bem interessante é habilitar o rastro. Você clica com o botão direito no objeto que você deseja habilitar o rastro e movimenta. Por exemplo, eu quero fazer o movimento C com esse gráfico. Eu quero movimentá-lo verticalmente. E olha o que acontece. Fica um rastro do que aconteceu entre na minha primeira posição e a última posição enquanto eu movimentava o C. Vamos criar então a função seno de x, mas eu quero alterar a escala. Eu quero que essa escala apareça em π. Eu clico sobre o eixo com o botão direito e vou em janela de visualização. Aqui no eixo x, na abinha do eixo x, eu posso escolher a distância e colocar aqui, pedir que a distância seja medida em π sobre 2, por exemplo. Automaticamente no gráfico, a escala do eixo x já vai aparecer com essas distâncias de π sobre 2 em π sobre 2. Ok? Muito bem. Agora vamos aprender como criar um círculo inscrito em um triângulo, por exemplo. Vamos criar primeiro um triângulo. Ok? Depois você precisa definir as bissetrizes desse triângulo. Ok? Todas as 3. Você vai criar um ponto, então, na interseção delas. Ok? E vai criar uma reta perpendicular entre esse ponto e um lado qualquer do triângulo. Depois você cria um outro ponto nessa interseção. Assim você pode clicar em círculo, criar um círculo entre o ponto D e o ponto E, entre as duas interseções. E depois, para esconder todos esses objetos indesejados aqui, você seleciona todos apertando o Ctrl. Você clica no primeiro, aperta Ctrl e segura, e clica em todos os outros que você não deseja que apareçam.
Depois é só clicar com o botão direito em cima de um deles, clicar em exibir objeto, que eles vão então desaparecer. Clica na setinha e aqui você pode movimentar então esse triângulo sem nenhum problema, que o círculo continuará inscrito.